da SA, aquela não era mais uma obra da Petrobras. Na prática, isso não aconteceu, sendo que os procedimentos permaneceram sobre a condução da aprovação da Petrobras. Teve um parecer, depois de uma discussão pesada minha com o jurídico dos serviços. Eles soltaram um parecer dizendo que todas as licitações tinham que ser instauradas pela Abreu e Lima, porque ela era uma SA subsidiária. Aí eu descubro que estava tudo sendo instaurado pela Petrobras. Então, seria confirma esse depoimento? Confirmo. Desse modo, parece prática da Petrobras a criação de empresas para empreendimentos e a manutenção da condução e decisões sob seu poder. Vossa Senhoria ter conhecimento sobre o caso Gazeni. Por acaso, houve a criação dessa sociedade de propósito específico com a finalidade de burlar procedimentos licitatórios e manter contratos irregulares? Deputado, eu não conheço o caso Gazeni, que era da área de gás e energia, eu não tinha envolvimento, eu não posso precisar nada. Mas, na realidade, a criação da Abreu e Lima S.A. não foi uma forma de burlar o procedimento licitatório. Eu queria deixar isso claro aqui. O que aconteceu na realidade? Em 2006, 2007, foram assinados uma série de memorandos da Petrobras com a PDVSA sobre negócios em comum em várias áreas. Uma dessas áreas era a área de refino e que envolveria a refinaria do Nordeste, né? O que aconteceu nesse momento? Não havia uma certeza da participação ou não da PDVSA nesse processo. Nós tínhamos que conduzir a refinaria independente da entrada dos venezuelanos ou não no projeto. Então, o que acontece? Se eu começasse a fazer, né, a implantação do projeto na Petrobras, todos os custos cairiam contabilmente na Petrobras. Na hora em que eu fosse fazer a parceria com os venezuelanos, não necessariamente a participação deles cobriria todos os custos. Então, o que foi feito? Foi criada uma PEP, que é uma rubrica contábil. Esses valores iniciais foram alocados nessa PEP, e aí foi criada a Abreu e Lima S.A., tá? E aí foi transferido essa PEP da contabilidade da Petrobras para a Abreu e Lima S.A., e na Abreu e Lima S.A. passou-se a ser feitos investimentos. Ou seja, se um parceiro entrasse, adquiria ações pelo valor da companhia, com todos os ativos ali, os custos desses ativos. Então, isso dava uma cobertura à Petrobras. O outro aspecto importante de salientar é o seguinte: o fato dela ser uma SA, uma subsidiária, não eximia a Abreu e Lima de realizar licitações. Ela tinha que se submeter às mesmas regras da Petrobras. Tá? Em outro depoimento à Operação Lava Jato, Vossa Senhoria afirmou: a coisa ia num crescente tão grande que um belo dia, olha como a coisa era feia. Chegou lá da engenharia para o abastecimento, informando que tinham que aprovar os aditivos 5, 6 e 7 da terraplanagem nas obras da refinaria Abreu e Lima. Só que quando você lê o expediente, os ativos já estavam assinados. Ao que conclui com a seguinte indagação: como é que você vai pedir autorização para celebrar um aditivo que já está assinado? Por sua vez, o senhor Paulo Roberto Costa, um depoimento que prestou ao juiz da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, declarou que o Conselho de Administração da refinaria Abreu e Lima, formalmente presidido por ele em determinado período, na realidade era um conselho formal, mas todos os contratos da Abreu e Lima foram aprovados na diretoria da Petrobras. Então, fazia o formalismo da Abreu e Lima, desse aí, por exemplo, para o processo legal, que era Abreu e Lima S.A., uma S.A. Mas como a PDVSA não entrou, então todo o processo era aprovado na diretoria de holding da Petrobras. Vossa Senhoria acredita que os aditivos que lhe foram submetidos, já assinados, eram esse chamado formalismo da Abreu e Lima, descrito por Paulo Roberto Costa em seu depoimento? Deputado, vou responder por parte. Na realidade, nós estamos falando aqui de uma obrigação
a termo, ou seja, o contrato ele tinha um tempo de vigência, o que caracterizava que ele gerava uma obrigação a termo. Qual é a razão de encerramento das obrigações a termo? O advento do prazo. Então, quando você tem o advento do prazo, em tese, você tem que fazer a prorrogação se você quer que ele continue. E você tem que fazer essa prorrogação antes que ele se vença ou que você demonstre que, efetivamente, num prazo adequado, você já estava nessa negociação. O que aconteceu nesse caso é que a área da engenharia era quem cuidava de todas as contratações, acompanhamento dos contratos. E a área de abastecimento, ela fazia uma análise pela questão de que, como o ativo seria dela, o orçamento estava ali. Então, a área de abastecimento recebeu, né, um expediente dizendo que esses aditivos tinham que ser aprovados pela Abreu e Lima, né? O que aconteceu? Quando a área de abastecimento corporativo foi olhar, os aditivos já estavam aprovados. Inclusive, eram aditivos de prazo, né? Que o que acontecia? Foi feito um, foi feito outro, porque aquele primeiro prazo morreu de novo e outro. Então, na realidade, foram 3 situações seguidas. E aí, o abastecimento corporativo me fez um questionamento e eu disse, há um problema aqui de acordo com a norma, já que a norma determina na Petrobras, a norma interna, que você só pode prorrogar um contrato enquanto ele ainda estiver vigente. Você não pode fazer uma prorrogação depois. E aí, o que aconteceu é que quando o abastecimento se negou a conduzir esse processo e devolveu para a engenharia foi ao jurídico na área dele e pediu um parecer. Foi dado um parecer dizendo que os contratos da Petrobras tinham caráter civil e comercial, que então não haveria nenhum problema e que o descumprimento da norma interna da Petrobras era uma desconformidade administrativa, não era uma ilegalidade. O que não é verdade. Por quê? Quando foi aprovado o procedimento licitatório simplificado da Petrobras, ele determina num dos últimos itens que poderia ter um manual de procedimental desde que é publicado no Diário Oficial da União. E assim foi feito. O Manual de Procedimentos Contratuais foi publicado no Diário Oficial da União. Então, ele passou a ter força de lei, porque ele tinha uma publicidade erga omnes. Então, havia uma ilegalidade quando não. E aí voltou com esse parecer jurídico. De novo, o abastecimento corporativo me questionou, porque eu era o jurídico de abastecimento, e aí eu fiz um documento interno Petrobras, que a gente chama de DIP, questionando os termos desse parecer à área própria. Esse foi meu último DIP na função de gerente jurídico na Petrobras. Eu não sei se foi feita resposta a ele ou não. Outros aditivos referentes à refinaria Abreu e Lima foram submetidos, já assinados, a Vossa Senhoria ou a outro empregado do jurídico da Petrobras? Não sei precisar. O senhor não acha que isso constitui crime de falsidade ideológica, tipificado pelo artigo 299? De novo, como testemunha eu posso falar dos fatos, eu não posso fazer juízo de valor. O que Vossa Senhoria tem a declarar sobre os assinatura de aditivos relacionados a contratos já extintos? Vossa Senhoria já mencionou. Vossa Senhoria confirma a informação de que o ex-diretor Renato Duque desconsiderou o Manual de Procedimentos Contratuais da Petrobras para prorrogar os pratos de contratos já extintos? Vamos colocar as questões aqui num tamanho por parte, né? Como eu disse, eu conheço o diretor Duque desde a década de 90. Perdi contato com ele quando ele deixou a área contratual do AIP. E eu tive 4 contatos mais próximos do diretor Duque durante o período que ele teve na diretoria, né? O primeiro contato que eu tive com ele foi uma questão contratual, que havia um parecer contrário a uma questão que se pretendia. Eu fui convocado, inclusive a pedido dele, porque ele reconhecia a minha qualificação, e eu disse que eu também era contrário àquela posição. Eu tive novamente com o diretor Duque, quando foi feito a licitação de concurso para a escolha do projeto arquitetônico do prédio de expansão do SEMPES, porque eu era o único advogado que tinha feito uma licitação nesse modelo e eu fui chamado para isso. E tive um contato com o diretor Duque, que já foi narrado publicamente, que foi o problema de que nós havíamos
discutido, né, o abastecimento e a engenharia sobre o modelo do contrato da Renest, e foi uma reunião em que o diretor Duque disse que seria da forma que a engenharia queria, né, e ele depois confirmou isso num despacho. Que eu me lembre foram as vezes que eu tive com ele. Tive mais uma vez com ele, que foi quando ele me disse que ele não sabia do problema que eu estava tendo no jurídico. Foram as únicas vezes que eu tive contato com ele. Uma última pergunta, senhor presidente. Qual a avaliação de Vossa Senhoria a respeito da necessidade de que, sob a gestão do diretor Renato Duque, as minutas de contrato elaboradas pelo jurídico e aprovadas pela diretoria passou a ter que ter o crivo da ABEMI, a Associação das Empreiteiras? Na realidade, repetindo aqui o que eu já disse, existia uma ata, é o que eu tenho para declarar, que foi apresentada ao jurídico, inclusive naquele dossiê, e que essa ata informa que a minuta padrão da Petrobras que estava sendo refeita iria passar pelo jurídico da ABM antes de implementação. Desculpa, que ata? É uma ata de reunião da ABM com a Petrobras e da qual participam pessoas do jurídico da Petrobras também. Nesse dossiê tem cópia dessa ata? Tem. Obrigado. Agradeço ao deputado Bruno Covas. Vamos agora aos autores do requerimento. Inicialmente, o deputado Zalci, pelo tempo de 5 minutos. Em seguida, a Elisiane Gama, também pelo tempo de 5 minutos. São os dois autores do requerimento. Deputado Zalci. Eu gostaria de pedir ao depoente, Fernando, que anotasse para depois responder de uma vez. Gostaria que Vossa Senhoria comentasse sobre os prejuízos da venda de óleo combustível. Informação que tem que o senhor Daniel da Silva Gomes Filho, inclusive parente de uma ordem, do ajudante de ordem lá do Palácio do Planalto, que fez com que desse diversos prejuízos. Como era passadinho a mesma coisa. Comprava-se o óleo, depois vendia para a Petrobras mais caro. Nesse caso aqui, não. Houve prejuízos de venda e compra e venda de óleo combustível de navio. Então, gostaria que Vossa Senhoria comentasse sobre esse episódio. Quando o Renato Duque esteve aqui, eu indaguei a ele, disse a ele, que o gerente jurídico da diretoria de abastecimento da Petrobras, Fernando de Cassá, Vossa Senhoria, acusou Renato Duque de ter interferido, de ter impedido, junto ao ex-presidente José Sérgio Gabrielli, a demissão do ex-gerente de comunicação da companhia, Giovanni de Moraes. Isso no ano de 2009. Uma decisão da sindicância presidida pela ex-gerente Venina Veloso. Em depoimento à Polícia Federal, o dono da agência Murano Marketing Brasil, Ricardo Villani, declarou ter sido Giovanni o responsável pelo pagamento de serviços que chegaram a 7 milhões de reais para a divulgação da marca Petrobras nas provas de Fórmula Indy 2006-2009, sem que a Murano tivesse contrato com a Petrobras. De acordo com Alberto Youssef, na sua colaboração premiada, a empresa estava pressionando o governo Lula para receber os valores atrasados. E o CEF declarou claramente, está na delação premiada, que Lula soube da ameaça e teria determinado Gabrielli que usasse o dinheiro das empreiteiras para resolver essa pendência. Gabrielli, então, pediu ao Paulo Roberto Costa para interceder e determinou que Alberto Youssef realizasse o pagamento de R$ 1.700.000 a Murano Marketing Brasil, o que foi efetivamente feito. O que Vossa Senhoria tem a declarar em relação a este episódio? Além desses, pergunto, quais os principais problemas identificados por Vossa Senhoria e por Venina Velosa nesses pleitos com relação aos aditivos? Já se falou muito aqui sobre aditivos, mas eu gostaria de perguntar sobre os problemas identificados por Vossa Senhoria e Venina. Como se materializaram as ações de perseguição por Vossa Senhoria e Venina? Levaram o assunto ao conhecimento de seus superiores? Como é que foi essa retaliação, né? Vossa Senhoria levou isso ao conhecimento de alguém e, a partir daí, foi, então, perseguido? Vossa
senhoria saberia dizer se a diretoria executiva e o conselho de administração tiveram conhecimento desses problemas de vossa senhoria e da Avenina? Vocês relataram isso à diretoria executiva e ao conselho de administração? Eles tinham conhecimento? E na opinião de vossa senhoria, todos esses problemas surgiram como uma ação isolada de 2 diretores da estatal ou havia uma interlocução externa? Essa questão da Petrobras, vossa senhoria poderia atribuir apenas aos 2 diretores, Paulo Roberto Costa e Renato Duque, ou vossa senhoria acha que teria envolvimento de outras pessoas com relação a esse episódio da Petrobras? Tenho ainda... Vossa senhoria está anotando isso. Algumas coisas já foram perguntadas, só para reforçar. Vossa senhoria confirma a informação que o ex-diretor Renato Duque desconsiderou o manual de procedimentos contratuais da Petrobras para prorrogar os contratos existentes. Só quero a confirmação. Essa questão da ABM, de fato, eu também acho muito estranho uma empresa tomadora de serviço, né, participar como membro da associação. Pode informar a CPI outras irregularidades ou ilicitudes que vossa senhoria tenha observado na implementação da refinaria Abreu e Lima? Essas são as minhas indagações. Eu anotei aqui, deputado. Se faltar alguma coisa, eu peço ao senhor. Isso. Bom, eu acredito que o primeiro caso que o senhor citou se refere às operações de bunker em Singapura. Isso. Exato. Na área comercial, houve uma denúncia, né, um questionamento sobre algumas operações de bunker que estavam ocorrendo naquela unidade operacional, e houve a criação de um grupo de trabalho cujo objetivo eram melhorias procedimentais, né? Esse grupo de trabalho era constituído